Podcast do Transporte. Uma grande preocupação quando o caos tomou conta de Porto Alegre, com as águas avançando sobre a cidade, além, é claro, das vítimas e tragédias pessoais, era com o sistema viário da capital gaúcha. As imagens da TV eram de ônibus quase submersos em garagens. O secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, teve então de enfrentar o desafio de atender às vítimas da tragédia e receber e distribuir as doações de todo o país. Foram dois eixos que a secretaria se dedicou. Um foi humanitário, a qual a gente criou uma central de transporte, chamada Central de Transporte Enchente, com o objetivo de atender as pessoas que estavam sendo retiradas das áreas alagadas. Quando deu dia 4, o ápice realmente, daí nós tivemos que montar uma estrutura mais robusta. Nós alocamos uma frota de ônibus exclusiva para atender as pessoas que saíam dessas áreas alagadas. Eram retiradas de barco pela Defesa Civil, pelo Exército e pelos voluntários. Após chegar em áreas secas, nós montamos pelo menos 6 pontos com ônibus. A gente deixava ali 5, 6, 10 ônibus naqueles pontos e à medida que as pessoas iam sendo retiradas das áreas, elas eram direcionadas até os ônibus e dali nós levávamos elas para áreas de triagem. Além disso, foi preciso assumir o vai e vem de alimentos, roupas, medicamentos, incluindo aí as doações que chegaram de todas as partes do país. Adão de Castro Júnior, secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, conta, porém, que era preciso garantir o serviço para o restante da população, já que 70% da cidade continuava a funcionar quase que na normalidade. As pessoas estavam com a sua vida normal, iam para o emprego, trabalhavam diariamente. Isso foi muito surreal para nós. Então, o transporte regular, a gente manteve o máximo que conseguiu manter de oferta. Apesar de ter uma queda no ápice da catástrofe, a partir do dia 4 de maio até o final de maio, nós tivemos um ápice de queda de passageiro. Ele chegou a 30%. Nós transportamos um dia útil em torno de 580 mil passageiros, chegamos a 200 mil passageiros dia. Mas mantivemos a maior oferta que poderíamos manter, que foi de 75%. Não foi mais porque o viário estava comprometido e a área central da cidade estava toda atingida. Mas e a frota? Castro Júnior fez pra gente a contabilidade de veículos perdidos para o desastre climático de Porto Alegre. Nós tivemos uma garagem que ela teve 47 veículos atingidos. A água atingiu a garagem, chegando a 1,80 m e os ônibus ficaram literalmente embaixo d'água. Mas tão logo houve recuo, as águas retornaram aos níveis do Guaíba, houve uma força-tarefa, a união de esforços, as empresas fabricantes de ônibus deram suporte para as empresas e eles retomaram. Hoje, 10 ônibus ainda estão passando por manutenção. No pico da catástrofe, o sistema estava em funcionamento com 3/4 da capacidade, mas Castro Júnior, secretário de Mobilidade de Porto Alegre, diz que em junho tudo já estava regularizado, só que os passageiros não voltaram em peso. Até agora, cerca de 10% dos usuários jamais retomaram o uso do transporte público na cidade. Os números estão igual a 23. A gente tinha uma previsão de aumento de passageiro, porque em 22 nós lançamos o programa Mais Transporte, um programa de retomada do sistema. Mudamos a forma de remuneração para quilômetro rodado, reformamos terminais, reformamos frota. Afinal deste ano devemos chegar com 400 ônibus novos nesse período de uma frota de 1.200 ônibus. Vamos chegar com quase 95% com ar-condicionado. Botamos paradas novas, reformamos terminais, corredores. Mantivemos a tarifa congelada desde 21 a 4,80. Então é um processo de retomada. E o passageiro retornou. Nós saímos de 13 milhões de passageiros em 22 para 15 milhões este ano, ainda está se mantendo. Mas nós tínhamos uma expectativa de aumento. Essa expectativa ela se frustrou pela catástrofe climática. Mas não vamos perder passageiro para 23, mas também não vamos ganhar passageiro em 24. Apesar das marcas da tragédia, a vida segue em Porto Alegre. E o secretário de Mobilidade da cidade, Castro Júnior, fala sobre o futuro e os investimentos na eletrificação da frota. Nós investimos 38 milhões de reais no ano passado, com a aquisição de 12 ônibus e estrutura de recarga em 3 garagens.
Porque esse projeto dos 12 ônibus elétricos é um laboratório de pesquisa para que a gente possa entender melhor a eletromobilidade, quais os passos que nós temos que dar para fazer projetos mais robustos. Tá? Nós subsidiamos a estrutura de recarga e também a aquisição dos ônibus com a reversibilidade dos bens após sua vida útil, tá? Tanto dos carregadores como também dos ônibus e baterias. Foram 8 da Marco Polo e 4 da Eletra. Adão Castro Júnior esclarece que em tempos de carregadores de cabos, ou seja, da infraestrutura para recarga, a cidade foi bem prudente. A gente teve o cuidado de ter uma capacidade maior, caso a gente precise ampliar, botando mais carregadores, até mais 1 ou 2 carregadores em cada garagem. A gente já poderia ter 24 veículos com a estrutura de recarga que a gente montou. Porque a gente montou uma estrutura de recarga para recarregar os 4 veículos simultaneamente. Então, se nós mudarmos um pouquinho a chegada desses ônibus na garagem, nós podemos carregar o dobro de veículos. A gente já deixou um backup na estrutura de cabeamento e de transformador e também de carga da garagem para botar mais 2 carregadores de 90 kWh e a gente poder ter uma frota de 36 veículos. Os planos para o transporte urbano de Porto Alegre não param por aí. O secretário Adão Castro Júnior avisa que a cidade foi contemplada no PAC com 2 contratos, que juntos somam cerca de R$1 bilhão. Um deles é o Refrota e vai assegurar a chegada de quase 60 ônibus Euro 6. O outro é do Fundo Clima e deve colocar para rodar 100 novos ônibus elétricos nas ruas da capital gaúcha. A gente vai avançar com esse projeto e também já desenhamos a nova bilhetagem de Porto Alegre, ela já está pronta também. Estamos acabando agora a nossa pesquisa domiciliar, é uma pesquisa de comportamento do porto-alegrense em termos da sua circulação. Como é que ele é transportado, como é que ele paga, qual é a região que ele vem, qual é o seu bairro. É uma pesquisa com 10 mil domicílios que vai balizar o nosso plano setorial de transporte. Então, é um desenho da nova rede de transporte Porto Alegre para os próximos 4 anos. Esta é Porto Alegre, dando um exemplo de resiliência frente à tragédia, mas também com olho no futuro, fazendo uma travessia cautelosa mais firme para a descarbonização. Para encerrar, a gente retoma a questão da grande enchente do começo do ano para ouvir o secretário de Mobilidade da capital gaúcha fazer um agradecimento público. Eu quero fazer um agradecimento a todas as empresas parceiras que tiveram com a gente. A Associação de Transporte de Passageiros de Porto Alegre, a ATP, que se uniu à secretaria, trazendo toda a estrutura de pessoal, de voluntários que tiveram com a gente. A Citat ajudou com o sistema Flits e também com GPS para nós instalar na frota toda. Os ônibus têm, né, GPS, mas o resto da frota, ônibus, caminhões, micro-ônibus, automóveis não tem. Então a Citat doou os equipamentos, mandou uma equipe lá para ensinar nós a instalar os equipamentos. A Eletra ajudou, a Citamob ajudou, a Marco Peças ajudou, a Associação ATL, a Associação de Lotação, ajudou. Tivemos a Sogil, lá, a empresa metropolitana, ajudou também. A Conquemold também ajudou. A Carriza ajudou também. Foi uma união de esforços para que a gente tivesse a central de transporte. Podcast do Transporte.